Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo William e nesse vídeo a gente vai estar mostrando para vocês o material do projeto Baluarte, certo? É, então, para falar desse livro, né? Vou pegar aquele aqui. Seria talvez interessante falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dele, como que ele surgiu, até ele ficar pronto. E isso também está relacionado à minha caminhada cristã, à minha conversão, certo? Então, assim, quando eu era mais novo, né, criança, meus pais me levaram para a igreja, né, me levavam. E agradeço muito os meus pais por terem feito isso, né? Creio que naquele momento uma semente estava sendo plantada, certo? Só que eu, desde criança, adolescente, eu não era um cristão verdadeiro, né? Eu não tinha nascido de novo, né? Isso foi acontecer só quando eu tinha 23 anos, foi ali por volta ali do ano 2009, certo? E depois desse momento que eu tive um encontro realmente com Deus, né? Eu creio que meu coração foi transformado, foi regenerado. E, e o que aconteceu também foi que Jesus deixou de ser somente não só o meu Salvador, mas também o meu Senhor, né? Isso é muito importante. E depois disso, né, desse momento de conversão, né, é, a gente começou a ter sede da palavra, de tentar aprender a palavra do Senhor, né? E, e através da ajuda, né, de irmãos mais experientes na fé, né, a gente foi aprendendo, né, as doutrinas básicas cristãs, a gente foi conhecendo mais, né, sobre a Bíblia, né, o seu conteúdo, aquilo que Deus queria revelar a nós, né? E foi muito bom esse processo, né? E de alguma forma o Espírito Santo foi também falando ao nosso coração, né? Enchendo-nos com seu amor, né? E também com o conhecimento, né, dele, né? De forma que, de alguma forma, esse conteúdo acabou saindo em forma de textos, certo? Então, a gente começou a ter o desejo de escrever, né, de uma forma como para servir, né, as pessoas, de contribuir de alguma forma, né? E aí a gente começou a escrever alguns textos e tal. E na verdade, alguns estão até nesse livro que a gente vai mostrar, né? Que se chama Livro do Baluarte. Lógico que é já desenvolvido, né? Assim, passando por várias edições, né? E a gente foi escrevendo, né? Com o passar do tempo, durante esse tempo todo, né? A gente já está no ano aí 2021, né? Para 2009, né? Então a gente tem um tempinho, né? E aí a gente foi escrevendo e também surgiu a oportunidade também de escrever para a congregação local, né? A gente chegou a escrever uns 2 textos aí para a congregação na qual eu faço parte. E aí depois desses 2 textos que a gente acabou escrevendo, a gente pensou, vou então escrever sobre temas que complementam esses aqui que a gente já abordou, né? E aí depois disso a gente viu assim o conjunto desses textos que a gente tinha escrito com o passar do tempo, né? E a gente pensou assim, bem, até que se a gente juntar esses textos todos, talvez dê um livrinho, né? Dá um livreto. E aí foi isso que a gente fez, né? A gente pensou em juntar esses textos, né? Então, para vocês entenderem como que surgiu esse livrinho, né? O livro do Baluarte, né? Então eu queria mostrar aqui um pouquinho mais para vocês esse livro aqui, o seu conteúdo, para vocês terem uma noção do que vocês iriam ver, caso vocês tenham interesse de acessá-lo, né? Então esse aqui seria a capa, né? E aí eu acabei encapando ele, né? Assim, capa dura, eu gosto. Mas lá no arquivo, a capa seria, no caso, essa daqui, né? Então vamos aqui para o sumário, para vocês terem uma noção
do conteúdo do livro, né? Então, esse aqui seria o sumário. E assim, esse livro, a gente achou interessante reunir esses textos porque eles meio que se complementam, eles são assim, seria interessante porque ia conseguir unir alguns pontos assim que meio que dialogam, né? Então, porque aí a pessoa conseguiria, ao ler isso daqui, ter uma noção assim, geral assim das doutrinas cristãs, né? Então, por isso que a gente achou interessante juntar esses textos todos também. E aí, a primeira parte, né, seria basicamente a parte doutrinária, né? Então, ali na parte doutrinária a gente tem 2 textos, né, que é a Confissão de Fé do Projeto Baluarte, né? Que seria uma confissão de fé própria, né, desse nosso projeto aqui que a gente tem realizado, né? E o segundo, e assim, essa confissão de fé, ela é mais sucinta, né? Ela não é como essas confissões de fé mais tradicionais, né? Ela tem um prefácio e depois são 12 capítulos tem 12 capítulos dessa confissão de fé. Então ela aborda, digamos assim, nós acreditamos nos pontos sim, principais, de forma bem sucinta, utilizamos referências bíblicas, né, para mostrar de onde que a gente tirou, né, também esse conteúdo. E depois a gente tem aqui o Catecismo da Torre, que é o segundo texto doutrinário, né? Tem esse desenho aqui também. Esse catecismo, ele tem o interesse de mostrar, assim, apontar as doutrinas básicas cristãs aí, que sempre foram ensinadas, né, durante aí a história da igreja, né? E ele tem basicamente 2 partes, assim. Ela tem uma parte da introdução, no qual a gente aborda com outro olhar, assim, com relação a cada doutrina que a gente vai abordar. Então, tem aqui o credo apostólico, então a gente faz uma introdução sobre o credo apostólico e depois a gente fala sobre os 10 mandamentos. Nessa introdução a gente fala sobre cada um dos capítulos, digamos assim, né? Então, nesse catecismo a gente fala sobre o credo apostólico, os 10 mandamentos, os meios de graça, batismo, ceia e a oração do Pai Nosso, certo? Então esse seria o conteúdo do Catecismo da Torre. Daí uma outra seção aqui, né, que a gente poderia chamar, saindo agora da parte que a gente coloca aqui como confessionais e doutrinários, a gente tem uma parte que vai ter os textos de mensagens e estudos, né? Então, com relação a mensagens, a gente tem aqui 2 textos, né, que seria o Evangelho e Vida Cristã, né? Que na verdade são os primeiros textos que eu cheguei a escrever, né? E quando a gente começou a escrever e tal, né, a gente pensou, né, o que seria mais interessante, mais importante nesse momento de escrever, né? E a gente pensou, não, a gente precisa falar sobre o Evangelho, né? A gente às vezes tem uma noção, né, do que Jesus fez por nós, morreu na cruz, mas às vezes a gente tem uma dificuldade, às vezes até mesmo de ensinar isso para outra pessoa, de tentar entender de forma mais organizada, né, tal. E a gente, com esse texto, a gente tentou fazer dessa forma. A gente também utiliza referências bíblicas para a pessoa também ir para a Bíblia para conferir, né? E aí depois um outro texto aqui seria a vida cristã, né? Então tudo seria, depois que eu conheci o Evangelho, tive um encontro com o Senhor Jesus, e agora, né? Como deve ser meu proceder, minha vida agora cristã como discípulo de Cristo, né? Então esse texto aborda esse assunto. E aí depois seria textos ligados mais assim, estudos, né? Os textos que a gente até
mandou lá para a congregação, para eles publicarem lá nas redes sociais, foram o que é a adoção e o que é a santificação. O primeiro foi o que é a santificação. E aí, depois a gente acabou escrevendo outros, né? Então, vou falar aqui os textos que a gente acabou escrevendo, que eu acredito que meio que eles se complementam, né? Então, o primeiro seria o que é ser cristão, né? E depois a gente escreveu outro texto chamado o que é a justificação, aí o que é a adoção, o que é a santificação e o que é a bênção sacerdotal e apostólica, né? Aquelas últimas palavras que normalmente o pastor fala no final do culto, né? A gente também quis abordar isso porque pode surgir dúvidas para nós, né? E aí, nesse texto também a gente, além de abordar essa questão de bênção, dessas duas formas, né, da bênção sacerdotal e apostólica, a gente também adentra ali um pouco ali a parte de liturgia do culto, né? E depois a gente tem uma outra seção aqui de texto histórico, né, no qual a gente inseriu aqui um texto chamado Resultante da Reforma. Então a gente, no início ele focava mais na parte da reforma mesmo, mas depois, nessa última edição aqui desse texto, a gente acabou tentando fazer um panorama desde o início ali da história da igreja cristã, para a pessoa ter um panorama ali, um entendimento assim, uma visão do todo, né? Acho que isso seria importante, né? E a gente, lógico, acaba focando também na parte da reforma, e interessante também que a gente cita os 5 solas, né? Utilizando como referência o texto da Declaração de Cambridge, né? Que ela fala ali sobre os 5 solas, né? Então nós inserimos também parte, né, trecho dessa declaração nesse texto, né? Então se a pessoa quiser aprender sobre os 5 solas também, esse texto seria um auxílio também nesse assunto. E aí, na última sessão, né, que a gente fez desse livro aqui, seria sobre a parte, a gente colocou como parte litúrgica, né, mais do culto, né? Então a gente fez aqui, são 2 textos, né? Na verdade, no início eles eram tudo junto, mas acabou a gente dividindo aqui para uma melhor organização, que seria ordem de culto, e o segundo texto seria a ordem de pequeno grupo. E nesse ordem de culto tem 3 formas de culto, né? Algumas mais abrangentes, uma liturgia maior, digamos assim, até mesmo mais tradicional, e outra mais enxuta, mais simples, mais curta. Então a gente escreveu sobre 3 formas de culto, né, que a pessoa pode utilizar, não como algo obrigatório, mas como um auxílio, né? A pessoa também fica livre também de poder modificar do jeito que achar melhor também, claro. E o último texto é sobre ordem de pequeno grupo, né? Isso acabou surgindo também com a experiência nossa de participar de um pequeno grupo, né, na nossa congregação, né? Então a gente também colocou aqui 2 formas de ordem de pequeno grupo, né? Então essa seria a parte mais litúrgica, né? Então é isso, esse seria basicamente o conteúdo desse livro aqui, desse livrinho. Ele tem 151 páginas total. E ele, assim, o conteúdo ele não é algo assim avançado, uma teologia sistemática e tal, né? Ele é uma coisa assim, um conteúdo mais básico, intermediário ali. Mas acredito que podem, se vocês acharem interessante, acredito que pode contribuir, né, para a pessoa ter uma noção do todo, assim, uma visão, uma base assim, das doutrinas básicas cristãs. Acredito que esse livro aqui pode contribuir. Claro que esse livro aqui não almeja substituir, né, os textos confessionais tradicionais, né, da nossa tradição reformada, né, por exemplo, né? Claro que não. Mas servir como auxílio, né, para que o cristão possa aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor, certo? Então é isso aí.
esse livro aí que a gente queria mostrar aí para vocês. Eu vou estar colocando na descrição do vídeo o link, né, para você conseguir adquirir. Ele é gratuito, né, é só ir lá no site do projeto Baluarte, né, e baixá-lo gratuitamente, né. Então, isso aí. Então, tudo de bom, Deus nos abençoe. Abraço, valeu.